Sejam bem-vindos ao Autoescola Fama mais uma vez. Meu nome é Éder Campos, sou instrutor teórico e hoje a gente vai dar sequência no conteúdo de direção defensiva. Vamos resolver mais algumas questões e comentar um pouco mais sobre o assunto. Questão número 4 fala o seguinte: a perda do contato do pneu com o solo devido a uma camada d'água na pista chamamos de... Essa questão vai trazer para a gente algumas leis da física que estão relacionadas ao ato de dirigir. Então vou comentar um pouco sobre cada uma dessas leis da física para a gente ter um contexto de forma geral, de forma mais ampla, sem detalhar tanto essa parte. A gente vai ter oportunidade de fazer isso em outras aulas, mas o que a gente quer agora é chegar na resposta da questão. Vamos dar uma olhada. Raramente um candidato vai ter afinidade com o conteúdo de física e vão até mesmo se perguntar o porquê a necessidade de saber sobre física para poder ter acesso à primeira habilitação. Acontece que algumas leis da física estão diretamente relacionadas com o ato de dirigir. E são essas leis da física que a gente precisa saber para poder fazer a prova de legislação, para dar acesso à primeira habilitação junto ao Detran. São alguns termos que a gente precisa saber, definição, né? E em alguns desses termos a gente aprofunda um pouco mais para saber, né, de que outra forma isso pode ser cobrado numa questão de prova. O primeiro termo que a gente comenta é a aderência. A questão poderia perguntar o que é a aderência? E a resposta certa vai falar que a aderência é o atrito que existe do pneu com o solo. Então essa é a definição da aderência. O atrito que existe, o contato que existe do meu pneu com o chão é o que a gente chama de aderência. A questão poderia tanto perguntar o que é aderência, e a resposta é essa aí que está no quadro, o atrito que existe do pneu com o solo. Mas a questão também poderia perguntar quais são os fatores que alteram a aderência. O principal fator que altera a aderência é o excesso de velocidade. Mais rápido eu ando, mais leve meu veículo vai ficar, mais fácil também vai ficar para eu perder o contato do pneu com o chão. Tirando o excesso de velocidade, que talvez seja o principal fator, se a aderência é o atrito que existe do pneu com o solo, quer dizer também que automaticamente tudo aquilo que está relacionado com o pneu e tudo aquilo que está relacionado com o solo, automaticamente vai estar relacionado com a aderência também. Então, se o meu pneu está em bom estado de conservação, né, vai melhorar a minha aderência, mais borracha para ter o atrito do pneu com o solo. Se meu pneu está em mau estado de conservação, automaticamente vai piorar a minha aderência, né? Se a pista está molhada, se a pista está escorregadia, então a gente resume a aderência dessa forma, né? O excesso de velocidade influencia e tudo que tem a ver com o pneu e tudo que tem a ver com o solo, de certa forma vai interferir na aderência também. A próxima lei da física que a gente vai ver é a derrapagem. Todo mundo já viu um carro ou uma moto derrapando, mas quando cai a definição em prova, a gente vê que muitos alunos acabam embolando e errando a questão. Então, na definição vai falar o seguinte, que na derrapagem acontece o deslocamento do veículo de sua trajetória devido à perda da aderência, que a gente acabou de ver que é o contato do pneu com o chão, né? Essa perda de aderência a gente pode falar que é uma perda parcial da aderência, porque na derrapagem o meu pneu continua em contato com o chão. O problema é que ele não está girando, ele está deslizando na pista, né? Quando ele fala que na derrapagem acontece o deslocamento do veículo de sua trajetória, é porque o carro ou a moto, quando está derrapando, ele está sem controle. Por mais que eu vá tentar controlar, né, essa derrapagem, eu não consigo decidir para onde esse veículo vai, né? Então ele se desloca da trajetória que eu quero que ele faça. E isso acontece, né, em função da perda parcial da aderência. A gente não quer frear de forma brusca, né? Se eu usar o freio de forma brusca, a roda vai travar e o veículo vai derrapar. E aí a gente lembra que sempre que o veículo derrapa, eu aumento a distância de parada. Então a lógica é que a gente vai frear de forma suave, de forma moderada, né, para evitar o travamento das rodas.
Próxima lei da física que eu coloquei aí é a aquaplanagem ou hidroplanagem, que talvez seja das leis da física a mais fácil de se acertar em questão. Aqua vem de água e hidro também vem de água. O que quer dizer que só vai acontecer uma aquaplanagem ou uma hidroplanagem se no enunciado da questão me falar que existe água na pista. Né? A definição da aquaplanagem ou hidroplanagem ela é bem parecida com a definição da derrapagem. O veículo também se desloca da trajetória que eu quero que ele faça. Ele se desloca da trajetória agora porque ele perde totalmente a aderência, mas ele perde totalmente a aderência em função da camada d'água na pista. Então esse é o segredo para poder matar a questão que fala sobre aquaplanagem. O meu veículo aquaplanar precisa ter uma camada d'água na pista. Beleza? Mais fácil do que a aquaplanagem é só beber água, né? A gente não pode errar esse tipo de questão em prova, não. E a força centrífuga é a última lei da física que eu deixei para a gente comentar. A força centrífuga é ela que joga o veículo para fora da curva. Para a gente poder matar questões de força centrífuga, né, a gente tem duas linhas de raciocínio. A primeira a gente pode pensar da máquina de lavar roupa, né, que quando está centrifugando, está jogando a água para fora. Né? Força centrífuga joga o veículo para fora. A outra lógica que eu costumo passar em sala de aula e que faz com que os meninos lembrem, né, com mais facilidade a definição, o que a força centrífuga faz, é lembrar que a palavra centrífuga termina com fuga. E a dica é pensar em alguém que está preso e quer fugir. Né? Se a pessoa está presa e quer fugir, ela vai fugir para fora. Então a palavra centrífuga termina com fuga. Quem está fugindo vai fugir para fora. Ou seja, a força centrífuga é ela que joga o veículo para fora da curva. O enunciado da questão número 4. A perda do contato do pneu com o solo devido a uma camada d'água na pista. E essa camada d'água é o principal para a gente conseguir matar a questão. Né? Chamamos de letra A, aquaplanagem ou hidroplanagem. E aqui a gente já chega no gabarito da questão. Né? Aqua vem de água, hidro vem de água, só vai acontecer uma aquaplanagem ou hidroplanagem se na questão estiver me falando, né, que existe essa camada d'água, que a pista está molhada. Então letra A ficou fácil para responder essa questão número 4. Força centrífuga, a gente viu que é a força que joga o veículo para fora, né? Quem está fugindo vai para fora. A derrapagem é quando o veículo se desloca da trajetória que a gente quer que ele faça, porque ele perde parcialmente a aderência. Então derrapagem também não é a resposta certa. E a aderência é o atrito que existe do pneu com o solo, não tem nada a ver com a camada d'água. Então letra A, resposta certa da questão. Questão número 5 fala o seguinte: condições inseguras referem-se a... A gente precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de questão, que tem uma pegadinha gigante aí. Essa questão fala para a gente sobre acidentes e suas causas. A gente vai falar um pouco primeiro sobre acidentes e suas causas, e depois a gente volta nas alternativas da questão número 5. Quando o assunto é acidentes e suas causas, existem alguns detalhes que a gente precisa saber, tá? Nem tudo é tão difícil, é mais a gente prestar atenção para não cair em alguma pegadinha que uma possível questão possa fazer. A falha humana é a principal causa de acidente. A questão poderia perguntar qual que é a causa mais comum de acidentes e a gente vai marcar que é a falha humana. Né? Então a falha humana é a causa mais comum. Uma questão poderia tanto perguntar qual que é a causa mais comum de acidente, a gente marca que é a falha humana, mas uma questão também poderia perguntar o porquê que a falha humana é a causa mais comum de acidentes. E essa falha humana está relacionada com os atos inseguros que no nosso caso, que está na autoescola, são cometidos na direção. Tá? Então a falha humana é a causa mais comum, e é a causa mais comum por causa dos atos inseguros que são cometidos na direção.
Lembra que quem comete um ato inseguro é o próprio condutor, né? Então a gente está falando de falha humana sim. E para ser comprovado que aconteceu uma falha humana, precisa de acontecer uma dessas três coisas que a gente colocou aí: imprudência, imperícia ou negligência. Só é falha humana se a gente comprovar que um desses três fatores aí, né, ocorreram. Imprudência tem a ver com desrespeito às leis de trânsito. Pessoa passou num sinal vermelho e acontece um acidente. A causa desse acidente é a falha humana. Por quê? Porque a gente consegue comprovar que o condutor foi imprudente. Ele desrespeitou uma lei de trânsito, né? E esse acidente aconteceu em função disso. Então, imprudência tem a ver com desrespeito às leis de trânsito. Imperícia está relacionado com falta de habilidade. Falta de habilidade, falta de experiência, ou falta de domínio do veículo. A questão poderia perguntar: imperícia é quando se pratica uma atitude sem se ter, e a resposta falar sem se ter habilidade, sem se ter domínio, sem ter experiência, tá? Negligência está relacionado com desleixo. Dentro da matéria de direção defensiva ainda, a gente fala sobre os equipamentos de comunicação luminosa. A gente fala, né, do pisca-alerta, da seta, a luz de freio, luz de ré, todas essas são equipamentos de comunicação luminosa. Imagina o condutor que está andando com a luz de freio queimada, né? A luz de freio é uma luz vermelha. Quando eu piso no freio, na traseira do meu carro, na traseira da minha moto, acende uma luz vermelha, que é para indicar ao condutor que está atrás que eu pisei no freio, né? Ou seja, que ele também deve colocar o pé no freio para não acontecer um acidente. Então imagina aquele condutor que está com a luz de freio queimada, aquele condutor que está dirigindo com um pneu careca, né? Lembra que a hora de trocar o pneu é a hora que ele atinge 1,6 milímetros de profundidade no friso, né? Tá na hora de trocar o pneu. A gente não troca o pneu quando ele está careca, né? Chegou nessa profundidade de 1,6 milímetros no friso, é a hora de trocar o pneu, e a gente vê isso caindo em questões algumas vezes, tá? Com uma certa frequência. Então a negligência está relacionada ao desleixo. Literalmente, tudo isso aí está relacionado com a falha humana, tá? Falha mecânica também pode ser causa de acidente. Lembra que para evitar que uma falha mecânica, né, seja a causa de acidente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter a revisão, né, fazer a revisão de forma preventiva e periódica, que é de acordo com aquilo que o manual fala, né? Uma revisão preventiva é diferente de uma revisão corretiva. Revisão corretiva é aquela que meu carro estragou, eu vou levar no mecânico, ele vai consertar aquilo que está estragado, mês que vem vai estragar uma outra coisa, eu vou ter que voltar nele. E a revisão preventiva é aquela que o manual fala, né? De tanto em tantos quilômetros rodados, meu veículo precisa passar por uma revisão, e nessa revisão o fabricante já recomenda as peças que precisam ser trocadas, e se eu estou com a minha revisão em dia, a probabilidade do meu carro quebrar comigo no meio do caminho vai ser muito pequena, né? Então, para reduzir essa falha mecânica como causa de acidente, a gente precisa, né, literalmente manter essa revisão feita em dia. E condições inseguras, que era o que estava falando no enunciado da questão, condição insegura está relacionado com o meio ambiente. Como assim, Éder, meio ambiente? Condição insegura está relacionado com o ambiente que eu estou nele. A gente falou sobre condições adversas, né? E aí a gente vai voltar dentro desse contexto. Se está chovendo, é uma condição insegura, aumenta a chance do acidente acontecer. Se tem buraco na pista, é uma condição insegura, aumenta a chance do acidente acontecer. Se tem neblina, se tem cerração, vento lateral, tudo isso são condições inseguras e tem a ver, né? Aumenta a chance do acidente acontecer e está relacionado com o ambiente que eu estou nele. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse detalhe,
tá? Principalmente a gente vai ver na questão que ele tenta fazer com que o aluno marque a alternativa que relaciona condição insegura com uma falha do condutor, tá? Então a gente tem que lembrar que condição insegura não está relacionado com o condutor. Tudo aquilo que está relacionado com o condutor, a gente vai falar que é falha humana. Se está relacionado com o condutor, é falha humana, né? Então condições inseguras tem a ver praticamente assim com tudo, menos aquilo que está relacionado com o condutor. Vamos voltar na questão e dar uma olhada nas alternativas. Olha o enunciado. Condições inseguras refere-se a letra A, emocional do condutor. A gente acabou de ver que o emocional do condutor está relacionado com falha humana, né? E não com condições inseguras. Então, letra A gente já sabe que está errada. Na letra B fala situação perigosa que propicia acidentes. Ficou mais dentro do contexto, né? Aparentemente está correta. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. A letra C fala o excesso de velocidade. Lembra que o excesso de velocidade é um ato inseguro cometido pelo condutor. Então, excesso de velocidade está relacionado com a falha humana também. E a letra D, atos inseguros cometidos na direção. Quem comete um ato inseguro é o condutor. Então, de novo, está relacionado com a falha humana. Condições inseguras não está relacionado com o condutor. Condições inseguras está se referindo a situações perigosas que a gente vai encontrar no trânsito. Tem a ver com vários fatores, menos com o condutor. Né? O exemplo que a gente utilizou na explicação era o buraco, a chuva, neblina. Né? Letra B é a resposta certa da questão. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Para você que quer ter acesso a mais questões comentadas, inscreva-se no nosso canal. Autoescola Fama, sempre em movimento.